procurador Dr. César Dario Mariano da Silva participou como especialista convidado da CPI das Fake News da Assembleia Legislativa de São Paulo. Em sua apresentação inicial, o procurador explicou a impropriedade do termo fake news e os problemas envolvidos na discussão, inclusive as ameaças à liberdade de expressão e de manifestação. O procurador também falou dos inquéritos de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, das propostas para censurar a internet, como o PL da censura, e dos riscos de se limitar a liberdade de expressão e de manifestação dos cidadãos. Assista. Eu passo a palavra para que o senhor possa iniciar a sua apresentação. Excelentíssimo senhor Dr. Caio França, pessoa de quem saúdo os demais componentes dessa comissão. É uma satisfação enorme para mim poder vir a esta augusta casa, a convite da doutora Janaína Pascoal, para falar sobre esse tema tão relevante, tão complexo, que tem causado diversas interpretações, diversos conflitos e até diversos desentendimentos, justamente pela complexidade do tema. Quando nós pensamos na questão da fake news, que é um termo incorretamente dito, utilizado, nós já pensamos apenas na questão da notícia falsa. Ou seja, que uma mera notícia falsa veiculada na internet poderia caracterizar algum tipo de infração, e não é isso. A fake news, em tese, ela pode caracterizar um tipo de infração quando da propaganda eleitoral. Há dispositivo expresso no Código Eleitoral que pune a propaganda enganosa, que possa, de alguma forma, prejudicar uma pessoa, um deputado, ou prejudicar o pleito eleitoral. Mas, na maioria das vezes, a fake news em si é o nada. O problema é o que contém essa fake news. Porque essa fake news, essa notícia falsa, ela pode caracterizar um crime de opinião, né? Uma injúria, uma calúnia, uma difamação, uma apologia ao crime, ao criminoso, uma incitação ao crime, em algumas situações muito específicas, até crime contra a segurança nacional. Então, quando nós pensamos na fake news em si, é um nada, a não ser naquela questão de crime eleitoral. Então, nós vamos ver o conteúdo dessa fake news, que é o que tem ocorrido diversos problemas. E, paralelamente a isso, além de nós termos essas normas penais, nós temos algumas regras e princípios constitucionais que devem ser analisados. E o que está causando essa grande celeuma atualmente é a questão da liberdade de expressão, liberdade de manifestação de pensamento, que é previsto no artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal, além da questão de cerceamento, de censura em tese, a alguns jornalistas, já que há disposição expressa em pelo menos 2 dispositivos que proíbe a censura. E quando nós analisamos essa questão, nós analisamos as condutas em si, nós vamos ter que verificar o fato determinado. Não uma coisa de maneira genérica, mas vamos verificar se aquele fato, se aquela manifestação, de alguma forma ela se adequa a uma norma penal, fazendo essa ponderação com essa regra constitucional que é a manifestação de pensamento. O que a gente não pode esquecer também é que qualquer agente público, qualquer agente político, toda vez que ele assume essa função, uma função de relevância, ele tem reduzida a sua intimidade, tem reduzida a sua imagem e, a certo ponto, até a sua honra também é reduzida. Não quer dizer que esses direitos, que também são garantias constitucionais, que são regras constitucionais, eles vão ser extirpados, não, eles vão ser reduzidos. Então, os senhores deputados estaduais, todos os parlamentares, a partir do momento que se candidatam e assumem essa função, passam a ser vigiados por toda a coletividade. A coletividade quer saber o que acontece, muitas vezes até no âmbito particular da pessoa. Então, nós temos reduzida esses direitos constitucionais, de tal forma que nós somos mais suscetíveis a críticas em razão do desempenho das nossas funções. Então, muitas vezes, nós somos alvos de críticas
em razão do que fizemos. Pelo fato dessa suscetibilidade maior à crítica, nós temos que aceitá-las muito mais que uma pessoa que não tem vida pública aceitaria. Isso é algo patente na doutrina, na jurisprudência, que é essa redução que nós temos desses direitos constitucionais. Óbvio que sempre vai remanescer a parcela da intimidade, a parcela da nossa vida privada que não interessa ao público em geral. Até mesmo a honra nós temos, de uma forma ou de outra, reduzida. Porque nós somos mais suscetíveis a brincadeiras, a charges que para uma pessoa comum, isso daí poderia levar a um crime contra a honra. Então essa dicotomia existente, esse conflito entre essas regras constitucionais, seja a liberdade de expressão e pensamento e a prática de crime, possui uma linha muito tênue. E essa linha muito tênue, ela depende muito do subjetivismo do intérprete, daquela pessoa que vai verificar se é uma mera crítica ou se nós estamos falando de um crime de opinião. E esse subjetivismo, ele acaba sendo um pouquinho mais complicado, porque eu costumo dizer que a nossa vida, o nosso ser, é forjado pela ideologia. Martin Heidegger, um dos grandes expoentes, um dos grandes filósofos alemães, ele escreveu um livro que se chama Ser e Tempo, que ele fala que a nossa personalidade ela é formada pelos acontecimentos da nossa vida, sejam bons ou ruins. O que nós fizemos, o que nós aprendemos, episódios marcantes, episódios bons, episódios ruins. Então, quando nós formos analisar uma norma, a nossa ideologia vai marcar essa interpretação. Isso quero dizer o seguinte, há pessoas que têm uma visão muito mais conservadora do mundo e outras pessoas têm uma visão muito mais progressista do mundo. Então, determinada frase para uma pessoa pode ter uma conotação muito mais grave do que para outra. Normalmente, as pessoas mais conservadoras, elas têm uma visão do direito de uma maneira mais conservadora também. Então, quer uma punição mais severa, que as leis sejam mais graves, há uma certa preponderância no direito coletivo sobre o direito individual. As pessoas mais progressistas, vejam que isso é a regra, nem sempre acontece. Elas são pessoas mais liberais no que diz respeito ao direito. Então, elas já veem uma preponderância do direito individual sobre o direito coletivo. E por que eu estou fazendo toda essa interpretação, que parece ser uma interpretação muito complicada? Porque para nós verificarmos se essas manifestações que estão dadas na mídia social são ou não crime, nós vamos ter que partir desses pressupostos. Vamos ter que verificar essa linha tênue que existe entre a liberdade de expressão e a prática de delito. O que eu tenho visto, e eu pude verificar na decisão, essa recente decisão do ministro Alexandre de Moraes, é que, em tese, há algumas expressões ali que, em tese, poderiam configurar crime contra a honra. Né? E por que eu falo dessa linha tênue? Porque qualquer direito, por mais importante que seja, não é um direito absoluto. A liberdade de expressão não é um direito absoluto. Nós podemos criticar, óbvio que todo mundo tem direito à crítica, todo mundo tem direito a uma narrativa, todo mundo tem direito a um desabafo, desde que não ultrapasse essa linha tênue que separa a liberdade de expressão e de pensamento da prática de crime. Vou dar um exemplo muito simples. Temos uma determinada decisão do Supremo Tribunal Federal, que eu a critiquei, que proibiu o ingresso de pessoas da polícia nos morros cariocas. Para se chegar a essa interpretação, há necessidade de ter uma visão do mundo, de uma pré-compreensão, muitas vezes, do que seja essas comunidades cariocas, do que está acontecendo lá. Né? Então, as pessoas podem criticar, falar, isso é uma loucura, isso aí vai fazer com que o tráfico de drogas saia abertamente, mais pessoas morrerão, não pode ser feito isso, é uma decisão equivocada, isso é crítica.
Isso é crítica, e a pessoa está exercendo o seu direito de crítica, de liberdade de expressão. Agora, se falar, olha, isso daí é só um exemplo, por favor, tá? O ministro recebeu dinheiro, o ministro faz isso porque ele compactua com o tráfico de drogas, porque é uma organização criminosa. Extrapolamos da liberdade de expressão, de pensamento, e passamos para a seara criminosa, porque aí deixou de ser crítica e de ser uma imputação. Falsa ou verdadeira muitas vezes não interessa, já que a difamação pode ser uma situação verdadeira quanto falsa. No caso da calúnia, tem que ser falsa, porque a gente não pode imputar a prática de crime a ninguém a pretexto de estar exercendo a liberdade de expressão. Está certo que há a questão da exceção da verdade, né, esse tipo de coisa, mas vamos falar em tese. Então a gente não pode extrapolar. Da mesma maneira que a gente não pode extrapolar algumas narrativas. Vamos invadir a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pegar e dar um pau em todos os deputados ou matar os deputados? Não pode fazer isso. Se você faz isso daí em público, você está praticando um crime, que é de incitação ao crime. Então você ultrapassou aquela linha tênue, que é a liberdade de expressão e a prática de delito. Então, quando o intérprete vai analisar isso daí, ele tem que verificar essa linha tênue existente, a maior ou menor suscetibilidade daquele que é alvo de uma manifestação, muitas vezes até mais dura, isso sempre marcado pelo subjetivismo do intérprete. Então, são situações muito complicadas que nós vamos analisar. E quando pensamos, eu vou falar do crime contra a honra, que é o que mais acontece. Quando pensamos, vamos lá, um crime de injúria. Injúria atinge a honra subjetiva da pessoa. É o que a pessoa pensa dela própria. Ao passo que difamação, calúnia, atinge a honra objetiva, porque é o que as pessoas pensam dela. Tanto que quando pensamos em injúria, aquela pessoa, para ser vítima desse delito, para termos delito, essa injúria tem que chegar ao conhecimento dela. Se eu xingo uma pessoa de um monte de nome e não chega ao conhecimento dela, não tem injúria. Por quê? Diz respeito ao subjetivismo dela, o que ela pensa. Ao passo que a difamação e a calúnia não, porque diz respeito à reputação, é o que as pessoas pensam dela. Pois bem, quando pensamos em crime contra a honra, que é o que eu mais tenho visto nessas manifestações, né, chamar os ministros daquilo, xingar a mãe do ministro, nós vamos ter que analisar algo que a gente chama de elemento subjetivo do tipo específico, que é implícito nos crimes contra a honra. Não basta uma mera afirmação que se adeque a uma norma penal. Nós vamos ter que verificar a intenção do agente, se havia intenção deliberada, consciente e voluntária de ofender a honra de outra pessoa, ou se trata de uma mera crítica, de um exercício de defesa, né, de um desabafo, de uma pataquada qualquer. Então, muitas vezes, essa crítica é feita por meio de charge. É uma brincadeira. Não houve a intenção de difamar, de ofender ninguém. Pode até eventualmente acontecer. Mas se a intenção é de um cartunista, de um jornalista, de fazer uma brincadeira, uma sarge, sem a intenção de ofender, esse elemento subjetivo do tipo de crime contra a honra está afastado. Não temos esse delito. Nós vamos ter que analisar aquilo que a gente chama de elemento subjetivo do tipo, que é a intenção deliberada de praticar um crime contra a honra. Tá? E é algo que é muito difícil nós analisarmos, essa interpretação. Não se esqueçam, principalmente, que crimes contra a honra, seja injúria, difamação, ou seja calúnia, são crimes de pequeno potencial ofensivo, principalmente a injúria, que é a que mais acontece. É um crime pequeno, cabe transação penal, na segunda vez suspensão condicional do processo. Então são crimes muito leves, muito embora sejam crimes, são de pequeníssimo potencial ofensivo que cabe transação penal e são do juizado especial. Outra coisa que a gente tem que pensar também, que esses crimes,
Eles dependem de representação, quando são praticados contra funcionário público, podem até ser movidos pela ação, a queixa, crime pelo funcionário público se ele abrir mão da representação, só que há um prazo para isso. O prazo é de 6 meses. Ultrapassado esses prazos de 6 meses, a partir do momento em que a pessoa sabe quem é a autoria, extingue a punibilidade. E muitos desses fatos que estão sendo veiculados como fatos criminosos já aconteceram há 1 ano e meio. Se não houve representação, se não houve apresentação de queixa-crime, isso daí já ocorreu o que a gente chama de decadência. O Estado perdeu a possibilidade de aplicar a sanção penal, não pode mais ser processadas essas pessoas. Então vejam a dificuldade que é de nós analisarmos algo que se chama fake news, se é realmente um crime ou se é a livre manifestação do pensamento. A situação ela fica mais complicada ainda quando tratamos de jornalistas, quando tratamos de parlamentares, porque o jornalista, a função dele é criticar. Nós temos um capítulo próprio na Constituição Federal que trata da comunicação social. E lá diz exatamente o que o jornalista pode fazer. Né? E uma das coisas que lá também está, muito embora não precisasse, porque poderíamos utilizar o artigo 5º, que também tem a proibição da censura, é a questão de censurar. Então, a censura é algo que tem que ser evitado de todas as maneiras. Outra questão que está sendo levantada também, e eu vi na petição do advogado-geral da União, é que medidas cautelares em processo penal não admite o que a gente chama de medidas genéricas, de poder cautelar genérico do juízo. Né? Isso daí não é possível em tutelas cautelares. Só que no Marco Civil da Internet, hoje, atualmente, é possível ao juiz de direito, com base num pedido de eventual prejudicado, ofendido, retirar essa publicação da internet. Né? E na petição lá foi dita que não tem norma. Tem norma, sim. Tem norma que permite, salvo engano, o artigo 10 do Marco Civil da Internet, que permite que seja retirada, retirada do ar essa publicação. Então, não se trata de uma medida cautelar inominada com base no poder geral de cautela do juízo. Há essa possibilidade. O que não se podem são medidas cautelares genéricas em que não haja previsão legal. Então, são algumas situações que estão acontecendo que demandam muitas vezes interpretação de regras, de normas jurídicas. Isso leva a um conformismo da população, que às vezes não sabe o que está acontecendo, que são debates jurídicos. E essa população, às vezes, vai lá, xinga, faz aquilo, desabafa, e sempre vamos ter que analisar, e eu já falei com essa ponderação, dessa linha tênue, se trata de uma mera manifestação do pensamento ou se trata de crime. Outra observação que eu gostaria de fazer, que a manifestação do pensamento, a liberdade de expressão, é uma regra. A regra, diferentemente do princípio, existe ou não existe. Então não há como nós afastarmos uma regra constitucional. Então, o direito à manifestação do pensamento é regra, ela existe ou não existe. Se nós a afastarmos num determinado caso, ela deixa de existir, ela nunca mais vai poder ser aplicada em outros casos. Normalmente é declarada a inconstitucionalidade dela, o que seria um absurdo. Diferentemente dos princípios, que são fluidos, são abstratos, eles podem ser aplicados em uma determinada situação e não ser aplicados em outros. Com isso, eu estou querendo dizer o seguinte: nunca será possível aplicar em determinado caso, dizer, nesse caso você não tem liberdade de expressão e pensamento. Não é possível de maneira nenhuma. Então, isso daí, de forma nenhuma, pode ser retirado do mundo jurídico, a não ser que seja declarada a sua inconstitucionalidade. Tanta importância desse direito que é considerado cláusula pétrea.
aí nós vamos ter que verificar como nós vamos fazer, então, já que o direito à honra também é uma regra. Como que nós vamos compatibilizar esses dois direitos? A pessoa pode criticar, tá? Desde que não ultrapasse essa linha tênue e se adeque a uma norma penal incriminadora no caso de crime contra a honra. Isso vale para ameaças, né? Às vezes, ameaça, foram lançados fogos sobre o Supremo Tribunal Federal. Isso é crime de ameaça? Isso vai depender do intérprete. Ameaça, para que exista o crime do artigo 147 do Código Penal, a necessidade que nós chamamos de potencialidade intimidativa. Deve ser algo que leve a pessoa a temer por sua vida, por sua saúde. Sem essa potencialidade intimidativa, não há ameaça. Então, a pessoa, às vezes, faz uma brincadeira. Pode chegar, pode até ensejar uma ameaça, mas na maioria das vezes não tem potencialidade intimidativa. Né? Então, todas as vezes que nós vamos analisar determinada frase colocada na internet, tida como fake news, como eu já falei, não é a nomenclatura mais correta, nós vamos ter que verificar, isso aí ofende a honra? Há aquela adequação típica, há o elemento subjetivo, extrapolou a liberdade de expressão? Ameaça tem potencialidade intimidativa? Foi feito para realmente colocar aquela pessoa numa situação de constante alerta, retirando a sua tranquilidade social? Ou se foi uma mera crítica, um mero desabafo? Isso vale para todos os demais crimes que tratam de opinião e pensamento, chamados crimes de opinião, incitação à prática de crime. Foi feito em público, né, tem o potencial de levar pessoas indeterminadas a pensarem em praticar determinado delito. E o pior é quando se fala de crimes contra a segurança nacional, que também têm sido ventilados. Crimes contra a segurança nacional, a própria Lei de Segurança Nacional diz que só haverá esses crimes quando puder causar estabilização do nosso sistema democrático, né, ruptura de estados, ou seja, um estado querer se separar da União, né, comoções sociais extremamente graves. Então, se a conduta não tiver potencial de ofender esses bens jurídicos previstos na própria Lei de Segurança Nacional, nós vamos aplicar, se o caso, o Código Penal. Se não o caso, não estaremos diante de crime. Tá? Eu acho que eu já falei demais, deu para dar uma ideia genérica, desculpem até por eu ter falado muito rápido, que é tanta coisa para falar. Naquela live lá nós tivemos quase 2 horas, eu fiz uma recentemente de 1h20 falando sobre isso e fica difícil eu falar sobre esses assuntos. Eu estou à disposição para perguntas, que eu acredito que será muito mais profícuo do que a minha explanação. Muito obrigado pela oportunidade. Nós te agradecemos, doutor César Dario, que foi muito importante, sim, essa apresentação inicial, essa introdução em relação ao tema. Eu vou passar a palavra à deputada Janaína, que é de praxe aí sempre, já está inscrita, inclusive, para que ela possa fazer a saudação e já iniciar na parte das perguntas e intervenções dos parlamentares. São 5 minutos e, na sequência, 10 minutos para que o senhor possa responder. Vou pedir para que o senhor possa baixar um pouquinho sua câmera, que está cortando um pouco, bem leve. Aí, ótimo, doutor. Com a palavra, então, a deputada Janaína Pascoal. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento o professor César Dario Mariano por sua explanação. Professor, um dos meus objetos de pesquisa na universidade é justamente a diferenciação, né, de atos de fala. Então, por exemplo, quando houve a Marcha da Maconha, o senhor vai se recordar, teve toda uma discussão para saber se a marcha em si seria uma incitação ao crime de tráfico, por exemplo, ou uma apologia do crime. E o Supremo se debruçou sobre a discussão e decidiu que a Marcha da Maconha, né, seria decorrência do direito fundamental à livre expressão, à manifestação e assim por diante.
Ocorre que o mesmo Supremo Tribunal Federal, né, tem inviabilizado que as pessoas se manifestem. Então, eu queria ouvir do senhor, porque, vamos lá, uma coisa é alguém pegar em armas, alguém juntar um grupo para invadir o Supremo, para invadir o Congresso, para fechar, por exemplo, a Assembleia Legislativa. Agora, o mesmo país que convive tranquilamente, né, com a defesa da descriminalização das drogas, da legalização das drogas, da legalização do aborto, há pensadores que defendem até legalizar o aborto tardio, ou seja, que são ideias, né, que agradam uma parcela da população, desagradam outra. Então, o mesmo Supremo que defende essas ideias todas não admite que haja um grupo, ainda que pequeno, né, um grupo que eu tenho criticado, que entende, por exemplo, que o ideal seria ter uma intervenção, não é nem militar, hein? Porque quem olha no detalhe sabe que esse pequeno grupo não defende intervenção militar, eles são críticos dos militares. Mas uma intervenção popular, por exemplo, né? Se essas pessoas não estão fazendo nada de efetivo para impor esse seu pensamento, estão apenas se manifestando, é correto o Supremo chamar esta manifestação do pensamento, né, de uma manifestação antidemocrática? Como é que a gente pode conviver com um Supremo que elege o que é uma manifestação democrática e o que é uma manifestação antidemocrática, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que me preocupa, como consequência dessa movimentação toda do Supremo Tribunal Federal, é que nós acabemos por criar na população um temor de criticar, né? Se nós olharmos o nascedouro desse inquérito do Supremo, verificaremos não só que a revista Cruzoé foi censurada, mas que auditores que ousaram, né, dentro de um grupo de trabalho, investigar movimentações financeiras dos próprios ministros, foram alvo, no início desse inquérito, que procuradores da República, né, que ousaram, né, falar favoravelmente, por exemplo, ao impeachment do ministro A ou do ministro B, e impeachment é instrumento constitucional, também foram, de alguma maneira, ventilados nesse inquérito. Então, assim, começou assim, né, com os auditores, os procuradores, com a revista Cruzoé. E, de repente, pessoas que colocaram uma hashtag Supremo Tribunal Federal Vergonha Nacional passaram a sofrer buscas e apreensões. É compatível com o Supremo, que sempre defendeu liberdade de manifestação, utilizar toda a sua força, né, contra críticos, ainda que sejam críticos sem razão, ainda que sejam críticos contundentes, né? Então, eu queria perguntar para o senhor fez uma ponderação com relação à petição da AGU. Eu li também a petição da AGU e eu interpretei, com todo respeito, de forma um pouco diferente da que o senhor abordou. O senhor disse que o AGU teria criticado, teria dito que não há uma norma para retirada de conteúdos. Pelo que eu entendi da peça, professor, foi o seguinte: ele reconhece a existência da norma para a retirada de conteúdo, mas não para a retirada do perfil. Ele diz o seguinte, que a análise para a retirada do conteúdo tem que ser feita a posteriori. Então, tem lá um conteúdo muito ofensivo, um conteúdo abusivo, um conteúdo ameaçador, né, de instigação, aí não só pode, como deve ser retirado. A crítica feita pela AGU, a ponderação, pelo menos eu entendi assim, é da retirada de perfis. Então, eu queria ouvir o senhor, né, não precisa falar sobre o caso concreto, mas o senhor entende que existe respaldo para retirar perfis de pessoas existentes, perfis... Vou fechar, presidente. Então, eu queria ouvi-lo sobre este ponto. Aí, a depender do número de colegas inscritos, eu vejo se eu posso fazer mais perguntas. Obrigada, presidente.
Vamos então partir, acredito que eu esteja com a palavra. Vamos partir então para as indagações muito inteligentes da doutora Janaína, que eu admiro já há muito tempo, inclusive já quando eu fiz o meu mestrado, fiz um pouquinho tarde, já estudava os textos da senhora, muito bem escritos. Vamos falar da questão da marcha da maconha. Realmente os tempos mudaram. Lembra que eu falei do subjetivismo do intérprete? Nós tínhamos no Supremo Tribunal Federal, há anos atrás, ministros que tinham um outro ideal, uma outra ideologia. E a ideologia, ela marca a interpretação das normas. Tribunal de Justiça de São Paulo, nós temos desembargadores muito mais conservadores do que desembargadores progressistas. Se nós pegássemos aquela composição do Supremo Tribunal Federal, antes dessa, com certeza a marcha da maconha não teria sido liberada. Por quê? Por causa do subjetivismo da interpretação, do Dasein desses ministros. Hoje eles têm um Dasein totalmente diferenciado, então eles fazem uma interpretação diferenciada. O que me chama a atenção, e a senhora colocou com muita clareza, é essa diferenciação que se faz de liberar a marcha para maconha, querendo ou não, tanto que esse dispositivo foi numa ação direta de inconstitucionalidade, 33, parágrafo 2º, salvo engano, que fala de induzir ao uso de drogas, ele foi interpretado, foi dada uma interpretação segundo a Constituição, para permitir esse tipo de situação. E do outro lado nós temos esse mesmo Supremo Tribunal Federal proibindo manifestações ditas como antidemocráticas. Eu vejo um problema realmente nessas duas interpretações, porque a interpretação é a mesma. A pessoa pode chegar no Supremo Tribunal Federal, desde que não esteja com armas, que não empregue violência, grave ameaça, pode. A pessoa até pode falar, olha, eu quero uma intervenção constitucional e fazer uma interpretação do artigo 144, de que seria o Exército a pessoa que poderia controlar uma situação desse tipo. É uma interpretação jurídica. O que não se pode pedir é uma intervenção pura e simples pela arma, que aí nós teríamos um golpe de Estado, uma revolução, a depender se nós vamos alterar ou não a Constituição. Mas esse tipo de manifestação é uma manifestação democrática, não vi problema nenhum. Talvez o que nós poderíamos, vai depender do intérprete, do subjetivismo do intérprete, foi aquele lançamento de fogos em cima do Supremo Tribunal Federal, que aquilo poderia ser interpretado como uma ameaça, né? Olha, tá vendo? Isso aí é algo simbólico, nós estamos dizendo que nós poderíamos metralhar ou explodir o Supremo Tribunal Federal. Isso pode ser interpretado nesse sentido, e como já disse, vai depender do subjetivismo do intérprete. Então eu acho, como a senhora, que houve essa dicotomia de interpretações entre a marcha da maconha e essas manifestações tidas como antidemocráticas, que no meu modo de ver, me perdoem, eu estou fazendo uma interpretação técnica, não houve nada de antidemocrático. Não houve violência, não houve grave ameaça, como eu disse, aquele episódio ali da questão dos fogos pode ser a exceção, e se as pessoas se quiserem se reunir sem armas para criticar, elas podem fazer. Né? Tem aquelas restrições da Constituição, que tem que avisar a autoridade, aquelas coisas todas, para não ter choques entre pessoas diferentes, isso não possa causar nenhum tipo de prejuízo a outras pessoas. Então, realmente, eu também concordo com a senhora que eu vejo essa divergência de interpretação. E por que será que isso aconteceu? Será que foi uma autoproteção do Supremo Tribunal Federal? O outro problema que eu vejo, e esses dias eu fiz até uma publicação sobre isso, que pela hermenêutica moderna, nós não podemos partir de uma pré-compreensão. Porque toda vez que a gente parte de uma pré-compreensão sobre o tema, se a gente já tem uma pré-compreensão, uma compreensão, uma concepção do que nós vamos interpretar, a gente faz uma interpretação avessa, que a gente já sai da conclusão
e fica tentando buscar normas e fatos para chegarmos aonde a gente quer. E não é assim que funciona. Nós temos que interpretar determinado fato de acordo com aquela norma, e a conclusão que nós vamos chegar ela é desconhecida. Porque depois de nós utilizarmos todos os métodos de interpretação, sejam os métodos mais conservadores, sejam os métodos mais modernos, a conclusão que nós vamos chegar é desconhecida. Nós não vamos saber qual é a conclusão. Se nós já saímos dessa conclusão e queremos interpretar as normas e fatos para que a nossa tese seja completada, essa interpretação está equivocada. Você sai do justo e razoável e você passa por uma interpretação equivocada que não está sendo feita de acordo com os métodos. Porque toda interpretação é essa, olha, tem uma determinada norma. Entra. Eu faço diversos daí porque toda vez que sai, a senhora sabe que eu tenho livros escritos, eu tenho que atualizar meus livros. Então eu pego aquela norma e falo, e agora, né? Como que eu vou interpretar essa norma? E começo a fazer a interpretação de acordo com todos os métodos existentes para chegar a uma determinada conclusão. A conclusão que eu vou chegar, eu não sei qual é. Se a gente pega um fato e essa norma, vai ser a mesma, é assim que se julga. O magistrado já não pode chegar e falar, não, o cara é culpado, então eu vou buscar provas para que eu declare a culpa dele. Não pode, isso é uma interpretação equivocada. Parece que às vezes isso daí está sendo feito, que se busca essa interpretação para quê? Para que aquela tese, o ato é antidemocrático. Então vamos buscar normas, vamos fazer essa interpretação para chegar à conclusão que o ato é antidemocrático. Não sei se é isso que está acontecendo. Mas pode ser uma interpretação que é feita às avessas. Isso também leva, muitas vezes, a gente com medo de crítica. Eu sou muito sincero, eu estou aqui medindo as minhas palavras. Porque eu tenho medo de cair no Conselho Nacional do Ministério Público. Eu tenho, na minha corregedoria, o pessoal eles são extremamente rigorosos, mas eu sei como eles pensam, e eu não sei como pensam os membros do Conselho Nacional do Ministério Público. Eu tenho medo de extrapolar, de falar alguma coisa, alguém me representar e eu for ter que responder perante o Conselho Nacional do Ministério Público. Em algumas situações até um pouquinho, vamos dizer, mais contundentes, e já havia uma representação no Supremo Tribunal Federal. Então a gente tem que tomar cuidado hoje que a gente fala, isso para a democracia é péssimo. É péssimo, porque nós temos de ter a livre manifestação, de falarmos o que quisermos, desde que a gente não ultrapasse aquela linha tênue. Agora a gente fica com medo, fala, meu Deus do céu, o que eu vou falar? Eu vou ficar medindo o que eu estou falando para ver se eu ultrapasso a linha tênue? A gente fica com essa situação, com esse medo, porque a gente às vezes não tem a menor questão, a gente não quer ofender ninguém. Ele está narrando o fato, está criticando, está expondo tese jurídica, a gente fica com esse receio. Nós que somos operadores do direito e que conhecemos o direito. E a pessoa que não conhece? Olha a situação que ela fica. Isso para a democracia é terrível, porque a época das eleições nós vamos ficar com medo de criticar, vão ter de debate de ideias. Então isso é péssimo para a democracia. Esse medo que está sendo instaurado por questão das chamadas fake news, isso é péssimo. Por isso que há um projeto de lei, ele foi aprovado já no Senado, mas ele tem dispositivos muito interessantes e tem dispositivos extremamente preocupantes, porque vai se deixar na mão da rede social, da mensageria privada, dizer o que pode ser publicado e o que não pode. Eles têm um subjetivismo tão grande que eles podem, isso daqui vai publicar, isso daqui não vai publicar. Se é uma rede social muito mais voltada à ideologia de esquerda, o que for de direita não publica. O que for de esquerda publica tudo, e pode ser o contrário. Então você deixar subjetivismo, porque vai ser uma decisão cautelar dada pelo provedor por meio de verificadores independentes. Isso é péssimo também. Então há coisas interessantes, maior controle, a possibilidade de você retirar determinadas publicações sem ordem judicial, mas tem que ser melhor pensado nisso daí para não se deixar na mão e o monopólio da informação ficar nas mãos de provedores ou de redes sociais que muitas vezes nem brasileiros são.
Eles são americanos, são de outros lugares, a maioria são todos americanos e às vezes eles nem se sujeitam à nossa jurisdição. Em algumas situações é até difícil a gente fazer com que eles cumpram. Essa legislação vai trazer situações específicas, dizendo que tem que ter representante aqui, mas é perigosa essa legislação, ela merece uma análise mais detalhada. A questão da retirada de perfis. Realmente, a Marco Civil da Internet, ela não fala em retirada de perfis, ela fala em retirada de publicações. Então, tanto que o parágrafo 1º, o provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no caput, que é a guarda dos registros de conexão, de forma autônoma ou associado a dados pessoais ou outras informações, para contribuir com a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial. Aí fala o seguinte, que o conteúdo das comunicações privadas só poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial, nas hipóteses na forma que estabeleceram dispostos nos incisos 2 e 3. Então, há possibilidade de nós retirarmos, de inclusive, esses provedores de internet serem responsabilizados se eles não retirarem as publicações e não os perfis. Isso daí a doutora Janaína tem total razão também. Eu acho que respondi, se precisar, estou à disposição.